Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz Mendes Neta e hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa intitulada como Avaliação da Atividade Antibacteriana e Antibiofilme do óleo fixo de Carioca coreáceo. E essa pesquisa teve como orientadora a professora doutora Isabela Macário. O tópico de desenvolvimento sustentável está baseado no tópico 3, que consiste em saúde e bem-estar. As bactérias podem ser divididas em dois grandes grupos, gram-positivas e gram-negativas, e elas podem iniciar um novo processo patológico ou agravar uma patologia pré-existente. O local mais propício para isso são os hospitais. Em relação aos antibióticos, eles são a classe medicamentosa capazes de combater esses tipos de infecção. Porém, algumas cepas bacterianas desenvolveram alguns fatores de virulência, como a formação de biofilme, que acaba impedindo ou dificultando a ação desse fármaco sobre esse agregado de micro-organismos. Com isso, é necessário algumas moléculas de inovação terapêutica, como, por exemplo, o Carioca coreáceo, que tem algumas propriedades anti-inflamatórias e afrodisíacas e comumente utilizada na economia e na cultura do sertão nordestino. Com isso, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a atividade antibacteriana e antibiofilme do óleo fixo de Carioca coreáceo. Para a realização da pesquisa, os frutos foram coletados na Chapada do Araripe, foram selecionadas e obtidas 12 isolados clínicos bacterianos e 9 cepas padrões, todas de importância clínica. Para a resistência bacteriana, foram utilizados os métodos de discodifusão, microdiluição, teste de Hodge e de Screen. E para a verificação da produção de biofilme, foram utilizados o H-vermelho Congo e o cristal violeta. Por fim, para a avaliação da atividade antibacteriana e antibiofilme, foram utilizados os métodos de discodifusão e microdiluição. Todo o experimento foi realizado em triplicata e passaram por análise estatística. Como resultado, tivemos que o óleo fixo foi obtido através de prensagem mecânica e que das 12 cepas bacterianas, 6 foram gram-positivas e 6 gram-negativas. Das gram-positivas, 2 foram Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina e 4 Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Em relação às gram-negativas, metade foram Klebsiella pneumoniae e carbapenemase e as outras 3 foram Pseudomonas aeruginosa multidroga resistente. Das 7 produtoras de biofilme pelo método vermelho Congo, 2 foram MSSA, 2 MRSA, 2 KP6 e 1 MDR. E pelo método cristal violeta, que vai quantificar essa produção de biofilme, 5 foram fracamente produtoras de biofilme e 2 moderadamente produtoras de biofilme. Feito isso, percebemos que, no teste para a avaliação da atividade antibacteriana, percebemos que o discodifusão houve ausência de autoinibição na concentração de 8,96 microlitros por ml. Em relação ao método de microdiluição, a concentração inibitória mínima foi superior a 4.000 microgramas por ml. E em relação à inibição da formação de biofilme, para as gram-positivas, na concentração de 500 microgramas por ml, houve um percentual de inibição de 40% e na maior concentração testada, cerca de 60 a 98% de percentual de inibição. Para as gram-negativas, na menor concentração testada, houve uma variação de 3 a 75% de percentual de inibição e em 4.000 microgramas por ml, um percentual de inibição de 58 a 90%. Nota-se, portanto, que esses autores corroboraram com a nossa pesquisa, informando que as bactérias do tipo MRSA foram sim causadoras de pneumonias, bacteremias e infecções em sítios cirúrgicos, e em sua maioria elas foram sim produtoras de biofilme, para Queiroz e colaboradores, que utilizaram óleo de Lipia origanoides, em concentrações inferiores a 15 microlitros por ml, que também não observaram percentual de inibição frente a Staphylococcus. E no estudo realizado por Pontes e colaboradores em relação ao óleo de Simbol-Palgonardus, na concentração de 500 microgramas por ml, houve uma apresentação de 95% de atividade antibiofilme frente a Staphylococcus aureus. E Paracu e colaboradores observaram uma inibição de 99,9% de atividade antibiofilme frente a MRSA após exposição a óleo de canela na concentração de 1.000 microgramas por ml. Como conclusão, temos que o óleo fixo de Carioca coreáceo não apresentou atividade antibacteriana, mas foi sim capaz de inibir a formação de biofilme frente a todos os tipos de bacterianas, sejam gram-positivos ou gram-negativos, com e sem perfil de resistência, testadas nesse estudo, mesmo em concentrações subinibitórias. Agradecemos à Universidade Federal de Pernambuco, Prospequi e à CNPq, e essas são as referências utilizadas na pesquisa. Obrigada.